né? A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é explicar para vocês, mostrar para quem não conhece essa ferramenta aqui. O próprio Imada falou para eu começar explicando isso daqui, que basicamente o Databricks é uma ferramenta que a gente de DS, engenharia de dados em geral, usa para conseguir fazer scripts, geralmente que são em Python, então a gente faz notebooks, roda algum código, roda alguma manipula algum tipo de dado, e a gente geralmente quer exportar esse dado para algum lugar. Então, ou a gente quer pegar dados, fazer alguma conta e depois criar uma nova tabela com isso, para mandar lá para o Looker, ou para mandar para algum sistema da Loft, alguma API da Loft, algum banco de dados, certo? Então, aqui no Databricks, a gente tem aqui o Workspace, que são, na verdade, todos os repositórios que a gente encontra, né? Então, aqui são os repositórios dos usuários. Por exemplo, eu tenho o meu repositório pessoal, que eu tenho todas as pastas de notebooks que eu quis criar, por exemplo. E aí, tudo que eu quero criar, eu vou, coloco aqui, faço um código, escrevo um código e deixo aqui. Só que a gente usa essa ferramenta também para programar assim, a gente usa para programar coisas de produção. Como que eu posso dizer assim? Isso aqui não é localmente, né? Isso aqui não é a nossa máquina. Porém, a gente consegue localmente, no nosso repositório, quando a gente fala localmente, eu estou falando no meu repositório local, Diego, é na nuvem, mas é só no meu local, eu consigo fazer as modificações que eu quiser. E aí, graças a uma mágica aí que o Imada criou, a gente consegue mandar esse código versionado lá no Bitbucket. Então, a gente cria um notebook aqui, eu escrevo nele, eu faço o que eu quero nele, e depois eu venho no meu console e consigo enviar isso aqui lá pro Bitbucket, fazer um commit, fazer um PR, etc. Tá bom? Então, vamos explicar, o que a gente vai explicar aqui hoje? A gente vai explicar como que o Imada criou um negócio chamado Job do Imada, a gente deu esse apelido, Job do Imada, que na verdade é como se fosse um orquestrador de tarefas. Ele vai ajudar a gente a rodar os códigos que a gente precisa e fazer isso de uma maneira que a gente consiga escalar essas coisas todas, né? Então, há muito tempo atrás, a gente não tinha o Job do Imada, a gente usava o Databricks e a gente tinha vários notebooks jogados, como esse aqui, como o meu repositório aqui local. E aí é muito ruim, né? Porque a gente tem que rodar na mão ou coisas do tipo. A gente não ganha não tem eficiência nenhuma, assim, a gente não consegue traquear as coisas, a gente não tem esse ganho, né? E aí, quando a gente vem aqui na tabela de jobs, aqui na página de jobs aqui do Databricks, você vê que a gente tem vários jobs rodando, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar, sei lá, o David Job, já que todo mundo sabe quem que é o David. Se a gente seleciona aqui o David Job, a gente vai ver que a gente tem, ó, vários dias que ele rodou aqui, e aí, ó, ele rodou, por exemplo, hoje, rodou ontem, ele roda todo dia, né? E aí a gente pode colocar o Databricks para fazer ele rodar pra gente. E aí a gente ganha essa escalabilidade, né? A gente vai automatizando as coisas e conforme a gente vai automatizando, a gente ganha tempo para pensar em outras coisas, certo? Mas beleza, então qual que é a diferença de eu pegar um notebook qualquer e colocar ele aqui, schedular ele para rodar, sei lá, todo dia, e de eu utilizar o Job do Imada? Eu vou começar aqui explicando de uma maneira bem ilustrativa para todo mundo entender, e depois o Imada vai falar numa parte mais técnica, ou o Davi vai falar numa parte mais técnica também, tá bom? Então vamos lá. Para isso, eu criei lá no Illustrator essas imagenzinhas aqui que ajudam a gente. Então, como que o Job do Imada funciona, né? O que é o Job do Imada? Então vamos começar pelo começo. Existe uma coisa que chama Node. O que é um Node? Ele é um notebook ou uma task. Você pode chamar o Node de um notebook ou você pode chamar ele de uma task. É um script. É algo que vai fazer alguma coisa, certo? E a gente representa ele com esse símbolo aqui, é uma bolinha azul, que tem aqui, no caso, a letra A como é o nome dele, né? Eu chamei esse Node aqui de A, tá bom? Um Node, que é um notebook, ele pode possuir uma ou mais saídas, que a gente chama de artefato. Então, o que é um artefato? Ele é uma tabela ou ele é um pico. Ele geralmente é algo que eu quero. Depois que eu processei os meus dados, eu quero externalizar, eu quero mandar para fora. E geralmente a gente manda para fora através de uma tabela, ou através de um pickle, ou até mesmo, se a gente quiser, gerar um gráfico e salvar isso, um gráfico em algum lugar. Um artefato poderia, talvez, ser uma imagem, talvez. A gente não usa muito aqui, pelo menos, os nossos propósitos. E o
que são como que a gente vai representar o artefato? A gente vai representar com essas bolinhas aqui, que tem números, a gente vai dar números para ela. Então, a gente tem um artefato 1, um artefato 2. Então, ó, isso aqui tem que ficar claro. Eu tenho um notebook, que é o Azão aqui, e esse notebook, ele é uma rotina, ele é uma task, ele é um script que eu vou fazer ele rodar de tempo em tempo. E esse script geralmente tem alguma saída. Ele vai entregar alguma coisa para mim. E essas saídas a gente chama de artefatos. Tá bom? Importante lembrar que o artefato, ele sempre está salvo no DBFS, ou seja, na memória do Databricks, mas não necessariamente ele precisa estar salvo numa tabela. Então a gente tem lá no Databricks, eu esqueci de mostrar aqui, mas aqui a gente tem a parte de jobs, mas a gente também tem aqui a parte de data, né? E aqui na parte de data a gente tem todas as nossas tabelas, os DMs, os data marks, os data lakes, tudo, certo? E quando você vê aqui no DM Pricing ou no DM Pricing Dev, você já consegue ter noção, né, da confusão, que é, olha quanta base a gente já criou na vida, porque a gente queria salvar o histórico do David, e assim, a gente só tinha uma cidade, né? Quando a gente fazia isso aqui, a gente só tinha São Paulo, basicamente, não tinha nem Rio direito. Agora que a gente já está começando a escalar e no futuro a gente vai abrir mais cidades, como que a gente faz para não precisar ficar gerando essas tabelas, né? A gente não necessariamente quer salvar uma tabela aqui, nessa partezinha de data, mas um artefato, ele não precisa estar salvo lá. Ele pode estar salvo só na memória do Databricks, tá bom? E isso vai ser importante depois para o futuro, para a gente entender no futuro. E assim, a saída do Node, ela é a saída, mas ela também pode ser a entrada de outro, que depende dele. Então, se eu tenho um Node, um notebook B, que depende da saída do notebook A, ela vai receber um artefato como entrada, entendeu? Então, eu posso salvar esse artefato, que é a saída do A, lá na memória, e lá no B, só enviar e falar, olha, B, você pode pegar lá na memória nesse caminho aqui. E aí eu mando o caminho para ele. Depois a gente vai ver na prática como essas coisas funcionam. Portanto, a gente vai usar essa representação aqui, ó. O Node A, que é esse cara, ele tem como entrada aqui, ó, um artefato que é o 1, e ele tem como saída o artefato 3 e 4. E isso aqui é uma representação de nodes mais artefatos, tá bom? Beleza. Então, o que é o job, né? Quando a gente fala o job MADA, o que é esse raio de job? Por que não é só um notebook? O job, ele na verdade é esse espaço aqui, é como se fosse um contexto, é um espaço, é um campo onde eu vou adicionar nodes. Então, ó, quando eu tenho, cada um desses aqui são nodes, né? Que eu coloquei aqui, joguei aqui nesse espaço. Então, e o nome disso é job. Esse espaço aqui é job. Por quê? Porque eu coloquei todos dentro do mesmo job. Eu coloquei todos esses nodes dentro do mesmo job. E aí, quando a gente coloca aqui, a gente vê, ó, o C, ele depende do 2 e ele gera o 4 e o 5, né? E essa que tá a graça do job. Porque, assim, a gente consegue só definir os meus notebooks, ou seja, eu vou definir os nodes e vou falar, ó, o D vai usar o 5, o D vai usar o 3 e ele vai gerar o 6. E eu não preciso ficar falando a ordem, ou então, vamos supor que no futuro vai surgir um outro node, vai surgir um node E aqui. E aí o node E tem que rodar antes de todo mundo, eu vou ter que mudar tudo, Não, eu não preciso, eu só preciso definir eles, que automaticamente o job ele vai encontrar a ordem em que as coisas devem rodar. Então, ó, baseado nas entradas e nas saídas que a gente definiu, ele vai pegar aqui o A e vai falar, bom, o A não depende de ninguém, então vamos rodar ele primeiro. Ele vai falar, o B e o C, eles não dependem um do outro, porém os dois dependem de quem? Do A. Porque ó, o C tem o 2 como entrada, que é do A, o B tem o 1 como entrada, que é do A também. Porém, o B não usa nada do C, nem do D. E o C não usa nada do B, nem do D. Então ele consegue colocar o B e o C numa mesma camada, assim, vai. Como se fosse no mesmo layer. Para rodar, tanto faz a ordem, rodar o B ou o C. O importante é rodar o A primeiro. E aí é que tá a graça dos jobs. Então, assim, isso aqui é como funciona, né? Por que o job existe? Basicamente, também tem outras vantagens da gente usar o job, que aí eu vou falar uma delas daqui a pouquinho, que é como a gente deploya. Mas, assim, de maneira superficial, para todo mundo entender a ideia do que é um job, é isso aqui. Quando você fala job, você imagina esse espaço verde aqui, que tem um monte de notebook dentro. Cada notebook tem as suas saídas, e essas saídas se entreconectam umas com as outras. Tá bom?
Antes da gente falar da parte de como a gente deploya os modelos, talvez seja legal já o Imada ou o Davi mostrarem como funciona a parte do código e como que a gente faz para declarar um job, né? Criar esse contexto aqui, criar esse espaço verde, declarar um notebook, falar que o notebook, sei lá, David vai receber como entrada o Base Features ou vai receber como entrada um outro artefato. Então vamos... Eu queria saber, Imada, você quer... Davi, vocês querem falar alguma coisa? Querem, tipo, mostrar isso? Ou se vocês Se o quiserem Davi falar... tiver alguma coisa pronta aí, acho que fica até mais fácil. Não, acho que se você quiser abrir aí, pode abrir em algum improd aí. Tá bom. Do DS Notebooks. A gente já... Vou abrir aqui na minha pasta pessoal, tem o DS Notebooks. Porque eu clonei ela lá do Bitbucket e coloquei ela aqui. Então é a mesma coisa que tá aqui. O de Liquidity mesmo, que é mais simples, aí a gente já... Tá bom. Leads, qual que você quer que eu abra? O Leads e o Leads Underline Job. Tá bom. Só para explicar uma coisa, ó, você viu que a gente fez esse caminho, né? Você viu que a gente criou uma pasta para cada contexto. Então tem o de pricing, tem o de portfólio, aqui tem o de liquidez. E dentro de liquidez, eles podem criar as pastas que eles quiserem para criar os jobs das maneiras que eles quiserem. Nesse caso aqui tem uma de leads e aqui tem o leads job. Vai aí, Davi. Boa. Então, primeiro, só para deixar claro aqui, tipo, o job do Imada em si é o grande benefício que a gente teve, além de tudo que o Diegão falou, é que a gente pode ter múltiplos artefatos, né, que estão saindo de cada um dos jobs e ter toda essa cadeia pra quando a gente for schedular um job. Então, além de não depender de uma, como é que posso dizer, existir a possibilidade de que algum dos seus jobs tenha rodado e você esteja em produção com parte do modelo desatualizado e outra parte do modelo atualizado. O job também garante que, por exemplo, como o modelo aqui de liquidez, é um modelo super simples. Se puder descer um pouquinho aí, Bechara, a gente só aqui, a gente começa abrindo aqui esse nosso formato job, onde a gente diz qual é o path, onde o notebook que eu havia rodado todo o meu job de liquidez, ele vai estar salvando o output dele, esse notebook que está nesse path aqui que o Bechara está colocando, que é do scoring, e basicamente a gente só dá o que é que ele vai estar dando de output durante o notebook. Aqui no meu, eu não tive nenhum input necessário para esse job, ou seja, ele era naqueles grafos lá que o Bechara estava mostrando, ele não dependia de nenhum outro job, ele era um job que ele por si só já gerava o output necessário, ele não dependia de nenhum outro notebook ou de nenhum outro script anterior, e somente... Boa. É como se fosse esse A aqui, né? Na verdade, não é nem como se fosse esse A, é como se fosse esse A aqui. Ele não depende de ninguém, ele só tem algumas saídas dele, que vão ser saídas dele. Então, ele é só um único notebook, nesse caso aqui. Exato. E dá para ver como é simples aqui toda a parte de escrita do job, onde a gente somente coloca o que é necessário para input e o que é necessário para output. E, basicamente, a gente tem aqui o nosso onde a gente vai estar salvando, persistindo a nossa tabela, que é no DM Pricing. E também tem um argumento do timestamp, né? Que garante para a gente que esse job, caso ele tenha sido já executado anteriormente, a gente não vai precisar tá rodando ele mais de uma vez no mesmo dia, caso ele esteja encadeado com outros jobs no processo. Então, não sei se o Diegão quiser inteirar alguma coisa aí também do formato Imagina nesse caso aqui. Imagina nesse caso aqui que a gente tem o A, o B, o C e o D, né? Imagina que eu rodei o A, ele demorou 2 horas para rodar. Aí eu rodei o B, ele demorou 2 horas também. Aí eu rodei o C, ele também demorou 2 horas. E na hora de rodar o D, quebrou o job. Ele quebrou, deu algum erro aqui, a gente esqueceu de importar alguma coisa. Cara, você perdeu aqui 6 horas de vida, né? E aí você vai ter que rerodar tudo de novo. Não. Então, essa aqui é a ideia. Uma das coisas legais é a seguinte. Se a gente tem as mesmas entradas, as mesmas saídas, e a gente vai rodar o mesmo notebook, que tem as mesmas entradas e as mesmas saídas, o que o nosso
o que o job de Imada vai fazer? Ele vai pegar e vai falar assim, ó, cara, eu já rodei isso antes, já tá na memória, já tá num cachê aqui, eu não preciso rodar de novo. Então, se eu rodei o A, o B e o C e quebrou o D, na hora que eu for consertar o D, que eu fizer um PR para mandar o D lá para cima de novo, fizer um commit aqui, e eu querer rodar todo esse fluxo de novo, ele vai passar direto no A, no B, no C e vai direto pro D. Porque já está salvo na memória. É como se ele já tivesse salvado esses artefatos todos em algum lugar, que ele já sabe onde está o caminho, porque a gente usou a data de hoje como uma chave. E é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo esse run seed arg aqui que a gente cria? A gente cria um label chamado run seed arg, e esse run seed é quem? Ele é a data de hoje. Então eu transformo a data de hoje como se fosse numa chave que eu vou mandar para o job como um argumento. Então aqui, ó, tem um argumento. Esse argumento aqui, ó, que eu mando lá para dentro do notebook, ele é esse cara. E quem que é esse cara? É run seed arg, run seed. Então isso aqui é uma chave, isso aqui é o valor, né? Quem que é a chave? É run seed. Quem que é o valor? É o dia de hoje. Com isso, como toda vez eu mando pro meu notebook uma entrada diferente, né? Porque é um dia diferente, eu garanto que ele só vai rodar uma vez por dia no máximo. E eu também consigo usar isso como um atalho para se quebrar alguma coisa no meio do caminho, e ele já sabe que rodou, já vai ter lá na memória, ele já vai falar, opa, já rodei isso aqui, já vai pular tudo, e em vez de rodar todo de novo, ele vai diretão rodar o D. Tá bom? Fecharam? É, Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, é interativo, tá? Todo mundo pode perguntar a hora que quiser. Beleza. Isso não vale para cluster efêmero, né? Vale sim. Porque assim, o cluster, criar o cluster é diferente de salvar na memória do Databricks. Então assim, mesmo que a gente instancie um cluster novo e a gente vai perder tudo da memória dele, o que importa é, se eu rodei se eu rodei aqui o A e o A rodou sem dar erro nenhum, ele vai salvar o artefato 1 e 2 lá no DBFS, que é a memória do Databricks, lá no S3, em algum lugar que ele salva. Então, mesmo o cluster morrendo, toda a minha memória RAM morrendo, eu ainda tenho lá salvo em algum lugar no DBFS esse 1 e esse 2. E quando ele for rodar o A de novo, ele vai falar, opa, você está tentando rodar de novo um cara que já rodou hoje. E aí ele vai lá e só pega esses caminhos aqui que ele salvou na memória, entendeu? Show. Beleza. Só para todo mundo entender aqui, ó, o que é esse with job.from notebook, notebook igual a NB, as job? Isso aqui é a criação daquele espaço verde. Então, quando a gente cria, né, quando a gente usa aquele comando, a gente está criando esse contexto aqui. Esse contexto em que o job existe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o job adicionar um node novo. Quando a gente usa esse job.add aqui, eu estou falando assim, job, adicione em si mesmo um novo node. É uma nova letrinha aqui, uma nova letrinha A, ou B, ou C, enfim. E aí eu começo a definir o que é esse novo node. Esse node ele vai ter esse caminho. Que caminho que é esse? É o caminho do notebook que vai rodar. Olha ele aqui, ó. Ele está na mesma pasta, /scoring. Então ele vai ter esse caminho, ele vai ter esses argumentos aqui, essas entradas e essas saídas. Qual que é a diferença de um argumento para uma saída? Desculpa, de um argumento para uma entrada. A entrada, geralmente, é uma dependência que pode ser... geralmente é um artefato de algum job anterior. Então, quando eu tenho um job anterior que rodou e eu quero mandar como entrada esse artefato para um novo job, eu uso aqui no input. O arg, geralmente, a gente usa como se fosse um parâmetro do próprio notebook, né? Como se fosse um parâmetro da execução daquele notebook, e não em si do que aquele notebook vai gerar de valor, do que aquele notebook vai fazer, entendeu? Acho que não sei se deu para ficar muito claro, mas pelo menos é assim que eu interpreto. E o arg é exatamente a seed, né? Nesse caso é a seed, é um parâmetro do... Fala aí, Mada. Acho que até para dar um exemplo, quando você tinha uma lista de bairro para rodar o David, né? Aí ele entrava como arg. Isso. Que era uma lista de bairro, era uma dependência de execução daquele notebook que a gente queria, por algum motivo, deixar evidente do lado de fora, para que alguém no futuro visse aquilo e falasse, por que eu estou mandando essa lista lá para dentro? Será que eu vou querer mudar essa lista no futuro? É uma coisa que muda, que a gente quer parametrizar aquele notebook por alguma variável, né? Aí a gente manda como arg.
Então, essa é a diferença do arg e do input, e o notebook que tem os mesmos args, os mesmos valores, né, nas variáveis do arg, no input e no output, ele sempre vai rodar uma vez só na vida, nunca vai rodar de novo, porque já vai estar lá na memória. Por isso que todo dia a gente manda um dia novo para ele. A gente força ele a rerodar uma vez no máximo por dia, entendeu? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso aqui, como o job funciona? Todo mundo entendeu isso aqui, ó? Eu ia perguntar exatamente desse ponto que você grifou. Boa. O que é isso daqui? Olha só, o leads liquidity SP não é o nosso node, é o nosso node, né? Porque essa função aqui, ó, job.add, o que a gente faz? A gente cria um node novo, a gente adiciona esse node no job e ela retorna o node. Então, quando eu chamo essa função, o que ela me retorna? Um node. E eu salvo esse node, esse objeto do tipo node, nessa variável aqui. Então, essa variável está apontando para esse node que eu acabei de criar. E esse node, ele tem um atributo que é como se fosse um dicionário de artefatos. É uma lista, você pode chamar como se fosse uma lista de artefatos, que chama outs. Então, quando eu pego e falo assim, ó, node.outs, eu estou pegando as saídas desse node. E essa saída, ela é, na verdade, um dicionário que eu consigo acessar via a chave da minha saída, a chave, o nome da saída que eu consigo acessar qual que é o artefato dela. Então, pensa assim, eu tenho uma classe chamada artefato, eu tenho uma classe chamada job e tenho uma classe chamada node. Quando eu crio o objeto do tipo job, eu coloco ele aqui. Aí eu crio um objeto do tipo node e defino ele e coloco ele aqui. E ele está dentro do meu job. A gente já na funçãozinha lá, ele já cria sozinho, já coloca esse node dentro do job. E aí, quando eu crio uma saída e lá dentro do meu notebook eu dou um comandinho especial, que depois eu vou mostrar para vocês, ele já coloca essa saída e ele já cria um artefato da classe artefato, um objeto do tipo artefato, que ele vai salvar nesse endereço aqui que eu mando para ele. É como se fosse... esse nome aqui que eu estou definindo aqui é como se fosse o nome da tabela que eu vou salvar. Imagina assim, que lá na memória, eu tenho algum lugar na memória que é tipo /ds notebooks, liquidity, /leads, /leads job, /model 0, sei lá, um negócio assim, tipo, uns números aleatórios aqui que o Databricks coloca. E aí, no final de tudo, eu vou ter quem? Eu vou ter o cara que eu coloquei aqui. Esse aqui vai ser o caminho isso aqui vai ser um caminho que vai ser o caminho para a tabela que eu estou querendo salvar, para o artefato que eu estou querendo salvar. E aí, lógico, toda essa parte aqui a gente já tem uma funçãozinha que o Imada criou, chama getRunVariable, depois eu vou mostrar para vocês, que já pega todo esse caminho aqui. E aí a gente só precisa dessa parte final aqui, né? Que é o que a gente define aqui. Então, quando eu defino que o leads liquidity scoring, que é a minha saída, vai ficar nessa variável de ambiente, como se fosse uma variável de ambiente, na verdade eu estou falando que ela vai ser salva nesse caminho aqui. Então, ele vai só me trazer esse cara aqui lá na minha funçãozinha que a gente criou e vai concatenar com esse nomezinho aqui que eu dei. E o que ele vai fazer? Ele vai salvar meu artefato nesse caminho. Então, depois, se eu quiser saber o caminho do meu artefato, vai ser esse aqui. E ele já cria um artefato, né? Então, quando a gente dá um save, ele vai criar o artefato e ele vai adicionar esse artefato na lista de artefatos desse node. Então, aqui eu tenho o meu node, aqui eu tenho uma lista de artefatos que esse node possui, pode não ter nada, pode não ter ninguém, pode ser vazio. Nesse caso aqui tem alguém. Quem que é? É o cara que eu acabei de criar ali, ele usa essa mesma chave aqui para identificar, né? Que é essa variável aqui para identificar. E quando eu acesso ele isso aqui é o quê, então? É um objeto do tipo artefato, né? Porque isso aqui é uma lista de artefatos, né? Isso aqui é uma lista de artefatos. Quando eu acesso o cara, eu acesso um artefato inteiro. Então, isso aqui, é uma tabela. Isso daqui é uma tabela. Quer dizer, é um artefato, desculpa, é um objeto do tipo artefato. O artefato, lembra, é uma tabelinha, ou um pico, ou alguma coisa. E nesse caso aqui, a gente tem uma função da classe artefato que a gente pode chamar, que é a persist as table. E o que ela faz? Eu mando o caminho da onde eu quero gravar essa tabela, e ele vai lá e grava. Beleza? Então, a gente não grava a tabela lá dentro do notebook. A gente grava a tabela só no final, só depois. Deixar. Quando a gente grava ele como tabela, ele sai da memória? Continua lá? Continua lá. Forever? Continua lá. Forever. Tá tudo lá, inclusive. Uma hora
a gente vai ter que apagar alguma coisa, não sei para onde esses dados vão, o Imada pode saber melhor. O IMADA é Mas S3? S3. S3, dá para citar as políticas de Tá dados. gigante então, né? Deve estar gigante, porque pensa, é 80 GB por dia só de comps. Mas o bom é que a gente tem o histórico de todos os Davids, todas as Leias, todos os Amadeus a partir de agora, sem ficar sujando aqui o nosso database, né? Então, tem isso também. O IMADA, Boa. o mecanismo do database dele não é Redshift não, né? Não, é tudo, o database dele, tudo fica na memória do cluster, né? O É Hive, proprietário, ele que gerencia. é o Hive, é aberto. É Hive, open source. ok. Acho que se alguém tem dúvida da diferença entre Leia, David e tudo isso aí que o Diegão falou, acho que é bom deixar claro. O David é um dos modelos, a Leia é outro modelo e o Amadeu é outro. Cada modelo usa uma fonte de dados diferente, por isso que eles têm nomes diferentes. Eles têm também algumas configurações diferentes e parâmetros diferentes, mas todos funcionam quase do mesmo jeito. Todos são quase, machine learning mente falando, né? Todos funcionam quase do mesmo jeito. A gente gera comparáveis, enfim. E, tá bom, então essa aqui é a parte do deploy. Essa aqui é a parte, ou melhor, essa aqui é a parte de como os jobs funcionam. E agora a gente vai falar de como a gente usou essa estrutura para, em vez de ficar salvando aqui 1 milhão de tabelas no meio do caminho, para a gente fazer uma coisa mais inteligente. Então vamos para a segunda imagenzinha aqui. Então tá, então eu vou deixar essa aqui. Opa. Ah, não é essa. Cadê, cara? Aqui, ó. Ô, Bechara, tudo bem? Oi. Só uma curiosidade, a gente tem algum job, algum node que pode se retroalimentar? Não, porque aí ele não acabaria. Eu acho que ele não acabaria nunca, né? Ele ficaria rodando pra não dá para fazer uma recursão, porque do jeito que você declara, você não consegue apontar uma entrada antes de que não tenha sido, que ainda não exista, né? Você não pode, tipo, sei lá, declarar uma condição de parada e pronto, algo assim? E usar recursivamente o node? Eu acho que talvez. Eu acho que assim, talvez o ideal nesse caso seria você fazer isso dentro do próprio notebook, né? Já que você vai usar lá dentro mesmo, e aí tem uma condição de parada, você cria um node que é isso, né? Ele fica lá rodando até ele acabar, e aí depois ele acaba, e aí salva uma coisa só. Tipo assim. Tá. É que eu pensei que, tipo, nesse caso eu ia conseguir salvar os artefatos passo a passo a cada interação, entendeu? Por isso que eu pensei ele retroalimentar, porque eu sei que você salva no S3, né? De qualquer forma. Sim. Não, mas Mais era só alguma uma curiosidade mesmo, pra saber se tinha ou não. Tá bom. Mais alguma dúvida dessa outra parte aqui? Então, beleza. Então, olha só. Há muito tempo atrás, né, há 3 semanas atrás, agora já são umas 4 ou 5 semanas, a gente usava, que eu fiz essa apresentação aqui para o pessoal de IDS também, tá? A gente usava esse outro formato aqui. Que formato era esse? Ó, a gente criava um job, então esse espação verde lembra o job. E a gente tinha aqui o Basic Features, rodava o David, a Leia, o Amadeu, rodava todo mundo em sequência. E aí pensa, o David, na verdade, ele rodava um monte de coisa. Não era só o David, eram os comparáveis, os quantis, todas as análises que a gente tinha. O Basic Features, ele não era só um Basic Features. Era um Building Features, era o Pricing Index, a gente fazia um monte de coisa. Para o Rio era de um jeito, para São Paulo era de outro. E isso aqui rodava tudo em sequência. Então, toda vez que um quebrasse, tudo quebrava, né? Porque, tipo assim, quando um job... quando a gente coloca no contexto de um job, a gente fala que é uma coisa só aquilo. E beleza, ele rodou o BE, vamos supor que ele rodou o Basic Features. E aí travou na hora do David. Ele não vai precisar, rodar o Basic Features de novo. Mas também ele não vai salvar. Ele não vai persistir as table. Então, essa que é a ideia aqui do porquê que a gente externaliza o persist as table. Ele só vai salvar todas as versões novas das tabelas quando ele termina o job inteiro. Ele não vai salvar lá dentro do notebook. Porque senão, vamos supor, eu salvei um Basic Features novo,
porém o David é o David antigo que está lá. Aí vai quebrar, porque o David vai falar que a transação é uma transação que não existe mais, porque mudou o base features. Então, ele não deixa isso acontecer. Ele é inteligente porque ele não precisa rodar o base features de novo, porém ele não salva o base features, ele não substitui o dado que está em produção até rodar o job inteiro. E essa que é a ideia do job. E do jeito que estava aqui, ele tinha que rodar todos os modelos, o David, a Leia, o Amadeu, todo o fluxo. E se algum quebrasse no meio do caminho, ele não salvava ninguém. Então não atualizava, o pricing não atualizava. E isso era um problemão, porque a gente tinha um monte de código com um monte de problema de memória que podia estourar de um lado, estourar de outro. E aí você imagina, né? O que a gente fez? Antes de falar o que a gente fez, tem outras coisas. Pensa que cada notebook desse aqui, ele gera o quê? Ó, o notebook D aqui, que é o David, ele gera esse 2 e 3, que era o David Quantiles e o David Comps. Isso aqui é só um exemplo. Tinha muito mais coisas que ele salva no meio do caminho. A Leia salvava também aqui, ó, mais 2 tabelas, o Amadeu também, o Base Features também salvava coisa, o Price Index salva coisa. Imagina que eu tenho um monte de tabela. Para fazer isso aqui rodar, eu gero umas 10 tabelas no meio do caminho, no mínimo. E essas tabelas todas estão ficando lá no Base Features. Estão ficando no Base Features, ó. Estão ficando lá no DM Price. Estão sujando tudo isso aqui, estão criando um monte de coisa aqui no meio do caminho, que aí você não sabe quem que vai usar, se essa tabela ainda é usada ou não, se está sendo atualizada ou não. Isso é um baita de um problema de escalabilidade. E só para São Paulo a gente gerava 6 tabelas, tipo, no mínimo, tá? Isso aqui é tipo mínimo do mínimo mesmo. Muito mais, na verdade. Só para apaguei aqui. Só para São Paulo. Então, isso aqui não é nada escalável. E se a gente aumentasse de cidade, e se mudasse o nosso fluxo, não é nada escalável. Então, assim, dúvidas que surgiram, né, na época. A gente precisa salvar todas as tabelas no DM Pricing mesmo? Precisa tudo ficar salvo lá, com tabela diferente, o David diferente da Leia, diferente do Amadeu? Será que quem está querendo consumir o preço precisa saber qual foi o modelo que rodou mesmo? Ou ele só quer saber o preço? E a confiança desse preço? Como que a gente escala essas coisas? E o David de BH é o mesmo David de São Paulo? A gente tem esse problema também, né? Como que eu traqueio para saber... Cara, eu quero saber qual foi o notebook que gerou essa precificação. Eu não quero só saber se foi o David, porque eu posso ter o David na China, um David sei lá onde, e às vezes não são o mesmo David. Eu quero saber se teve algum erro específico, da onde esse dado veio. E a gente não tinha como fazer isso antes. Então, por isso que a gente resolveu quebrar as coisas e quebrar toda essa estrutura em vários jobs diferentes. Então, agora, por exemplo, a gente tem... aqui, se a gente for olhar aqui no esquema de pricing, eu vou usar pricing como... Porque a gente criou essa estrutura de deploy para pricing, mas ela pode ser replicada para outros. A gente vê que tem vários jobs, ó. Tem o Amadeu, tem o David, tem a Leia, tem aqui o Features, que faz toda aquela parte do Base Features, do Pricing Index. Então, a gente quebrou em vários jobs. Então, se quebra, sei lá, o David, o Amadeu vai continuar lá, rodando. A Leia, todo o resto continua lá rodando. E aí, a gente, mesmo quebrando o David de hoje, a versão salva que está lá foi a última versão que a gente tem atualizada. Então, a gente garante que quando a gente for mandar lá para o Pricing API, a gente não vai mandar um dado ruim. A gente vai mandar pelo menos alguma coisa que rodou com o dado do passado. Que rodou com a versão anterior. Então, a gente não tem nenhuma quebra assim no meio do caminho. E aí, o que mudou, né? O que a gente tem aqui? Como que a gente faz isso hoje? Hoje, em vez da gente... A ideia, né, para o futuro, em vez da gente ficar salvando essas tabelas aqui intermediárias no meio do caminho, a gente já está salvando lá na memória, né? A gente está usando a memória do S3 para fazer isso. Então, a gente não precisa ficar criando essas tabelas intermediárias no meio do caminho. A gente pode simplesmente deixá-las lá na memória e salvar esse caminho, o caminho do meu artefato em algum lugar e falar, ó, eu acabei de criar um David SP aqui, que tem esse tipo, ele está na categoria aqui de Pricing Quantiles Transactions, que é de transações, e ele está aqui no grupo de Pricing Quantiles. Então, a gente criou uma tabela nova, que chama Jobs, e o que tem nessa tabela nova? Ela tem um Node Key, um tipo, uma categoria, um grupo, um caminho e uma data, a data que foi criada. O que é o Node Key? O Node Key é uma identificação do notebook que gerou aquilo. Então, toda vez que um Node ele é gerado, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui o caso do Davi. Toda vez que esse notebook ele é gerado,
a gente coloca o node aqui nessa variável. E o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer assim, ó, node, eu consigo pegar esse node, então eu vou copiar essa variável e acessar um atributo dela que chama node key. Isso aqui, se eu fizer um print disso aqui, ele vai me retornar uma string, que é uma string que identifica esse node. Esse node está identificado, esse notebook que rodou aqui está identificado por essa string. E a gente usa ela como se fosse um ID, entendeu? Porque se eu quiser saber de onde veio uma determinada tabela, é só eu pegar o node key dela que eu vou saber de onde ela veio, quem foi o usuário que rodou ela e tudo mais. Porque o node key fala tudo isso pra gente. E aí eu uso isso aqui, ó, grupo, categoria e tipo, porque a gente pode agrupar as coisas de determinada maneira. A gente criou isso aqui para pricing, mas deve funcionar também quando a gente tem que unificar outros modelos. Por exemplo, então eu tenho aqui um grupo, cada grupo ele pode ter várias categorias, cada categoria pode ter vários tipos. Então eu vou dar um exemplo aqui de um grupo, que é o pricing quantiles. Quando a gente fala de quantiles, eu estou falando dos P's que os modelos dão. Então, o David, ele dá uma lista de percentis para a gente, que é do P5 até o P95, que é como se fosse uma curva de preços, né? Então, desde o menor até o maior preço de transações comparáveis que a gente achou para aquela unidade que a gente está querendo precificar. E esses caras a gente chama de quantiles. Então, eu criei um grupo para falar, sempre que eu estou falando de quantiles de precificação, eu vou definir eles nesse grupo. Tem um outro grupo, só para vocês entenderem, que é comparáveis. Então, não necessariamente eu estou querendo só a curva de P's. Eu quero saber quem são aquelas transações. Quais foram os prédios, a área dela, onde que elas ocorreram, ou quais foram aqueles anúncios, se eu for usar um comparável de anúncio. E aí eu tenho um outro grupo, que é um outro grupinho de tabela que chama Pricing Comps. Tá bom? Dentro do grupo aqui de Pricing Quantiles, aí a gente pode ter várias categorias, que é o quantiles de transação, o quantiles de anúncio e o quantiles de TBI. Cada fonte de dado que a gente usa tem uma categoria diferente. E dentro de cada categoria, eu tenho os tipos. Então, ó, dentro de quantiles transações, eu tenho o David SP, eu tenho o David RJ, eu posso ter o David de BH ou o David do México. Ou algum outro modelo que no futuro não vai chamar David, mas ele vai ter como transações a sua base de dados de alimentação. A gente vai usar transações. Então a gente pode criar no futuro, sei lá, um Hebe Camargo SP, que a gente vai criar um modelo novo, mas que use transações por algum motivo ou para alguma outra cidade. E aí a gente pode só usar essa mesma categoria aqui para elas. E para que a gente usa essa categoria tipo e grupo? Porque aí é muito fácil de agrupar os dados. Porque se eu quero saber, por exemplo, eu vou querer criar uma rotina que vai pegar todos os quantiles que existem de todas as cidades, de todos os modelos que existem, e eu quero unificar isso tudo e mandar lá para o Pricing API ou mandar lá para o Looker. Como que eu faço? É muito fácil. Eu vou pegar todo mundo que pertence a esse grupo aqui, ou seja, não importa qual que é a fonte de dados, eu quero unificar todos os quantiles, e vou dar um distinct pelo tipo. Eu vou pegar o último tipo de cada um. É só eu pegar e sortear aqui pelo timestamp. Então, se eu fizer isso, eu consigo criar um notebook que ele vai lá na tabela de jobs, ele pega todo mundo que tem esse grupo aqui específico, ele pega todos os tipos, pega o último de todos os tipos, e ele não precisa saber quantos tipos são, nem quantos modelos existem, nem nada. Ele fica completamente independente de haver mais modelos no sistema ou não. No futuro, o escudeiro ou alguém pode ir lá criar, sei lá, uma Leia de Salvador, não sei. E aí, essa Leia de Salvador, ela não precisa ser... a gente não precisa modificar o código de deploy. A gente só precisa criar o modelo de Salvador. E criando esse modelo de Salvador, colocando ele aqui nessa tabelinha, que depois eu vou mostrar como que a gente coloca, automaticamente o deploy ele vai pegar e falar, opa, tem um cara novo aqui que é o modelo de Salvador. Beleza. Se ele pertence a essa categoria aqui, pertence a esse grupo aqui, e ele tem um tipo diferente dos outros, eu vou querer deployar ele. E aí eu fico com um deploy separado da modelagem, entendeu? Eu não preciso mudar nada no código de deploy quando eu adiciono ou quando eu retiro um modelo novo. Certo? Como que a gente faz isso daqui na prática? E é muito simples, e isso que é genial, porque tipo, eu aprendi isso com o Imada, ele que tipo, me mostrou esse jeito de fazer as coisas, eu achei muito foda. E a gente criou uma função que chama tag_node_key. Então, olha só. Aqui, ó, a gente pegava aqui esse artefato e a gente aplicava uma função nele que é a persist as table.
Então a gente falava, ó, salva lá como uma tabela. O que a gente fez? A gente criou outra função que chama tag node key. Ou seja, eu não quero que você salve mais na tabela, eu quero que você tagueie eu quero que você marque essa tabela com esse node key e crie lá na tabela de jobs, adiciona, faz um append lá no final com uma nova linha a mais, me falando que agora existe esse novo artefato disponível. Então vamos ver aqui um exemplo disso. Eu vou sair aqui do Liquidity e vou entrar aqui em Pricing. Vou pegar um pouquinho mais complexo para a gente ver só que como tudo aquilo lá que a gente falou funciona. Então aqui, ó, o Amadeo Job, que é o que roda o nosso modelo baseado em anúncio. Ó, ele tem as mesmas coisas. Ele tem o Run Seed, que a gente já tinha lá no Davi também. Ele tem aqui só um timestamp que eu uso isso aqui, depois vocês vão ver por quê, que é o que a gente salva lá na tabela dos jobs. E ele tem essas variáveis aqui, ó. Essas variáveis aqui, o que são elas? Eu tenho o Amadeo Quantiles Type, o Amadeo Comps Type. Então eu estou criando os tipos aqui. E eles são fixos, por isso que eles estão aqui em cima. São constantes mesmo, não vai mudar nunca mais. Eu estou criando o Amadeo Quantiles SP é exatamente esse cara aqui, ó. É esse tipo aqui que eu tinha falado para vocês. O Amadeo Quantiles SP. Aqui eu só esqueci do underline Quantiles que não cabia, tá? Mas eu estou especificando eles aqui. Então, ó, o tipo do Quantiles de SP vai ser esse. O tipo do Comps de SP vai ser esse aqui. O tipo do Quantiles de RJ vai ser esse outro e assim por diante. Se você for ver, ó, o grupo só tem um para os dois. Não importa a cidade, né? Eu tenho, ó, Eds Quantiles aqui, que é uma categoria. Não importa se é de SP ou se é do Rio de Janeiro, eles vão o mesmo. E Comps Eds também, a mesma. E grupo também, eles vão ter a mesma categoria. Tá bom? No futuro, pode ser que sei lá, que a gente queira agrupar de outras maneiras e tal, mas eu acho que agrupar de até 3 camadas já tá bom, que tipo, já dá para fazer muita coisa. E aí, o que acontece? Quando a gente tem aqui o Amadeo, ó, aqui é o Amadeo, aqui a gente está criando o contexto do job, aqui eu estou definindo algumas variáveis que eu vou mandar lá para dentro, tá bom? E aqui embaixo, que é o que eu queria mostrar para vocês, olha só, aqui a gente faz amadeo.outs. Essa saída aqui, esse artefato, a gente dá um persist as table nela. Esse outro aqui também, a gente dá um persist as table nele. Só que agora a gente tem uma função a mais, que é essa daqui, ó, tag node key. Ó, vê que aqui eu pego o mesmo artefato, é o mesmo cara, que eu dou o persist as table nele. O mesmo cara que eu dou o persist as table aqui, eu vou taguear o node key nele. E o que eu preciso fazer? Eu só preciso chamar essa função aqui, que o que ela vai fazer para mim? Ela vai pegar esse artefato, que é essa tabela, ela vai criar uma coluna a mais lá, que é uma coluna chamada node key, e vai colocar para todo mundo, todas as linhas daquela tabela, ele vai colocar qual foi o node key que gerou ela. Ó, model SP, quem que é o model SP? É o nosso node. Ponto node key, é o atributo node key do nosso node. Eu mando isso para dentro. Eu mando o tipo, mando a categoria, mando o grupo, mando o caminho do meu artefato. Então, ó, perceba de novo. Olha aqui, ó, caminho do artefato. Eu dou um tag node key e mando para ele o caminho. Na verdade, eu poderia lá dentro usar só o path, tá? Depois dá para refatorar isso daqui. Porque já é o self.path aqui, né? É ele mesmo. Enfim. E aí, eu mando a data e mando a tabela de jobs. Tá? Por que eu mando a tabela de jobs? Não é fixa? É fixa, mas dependendo se a gente está rodando local ou em produção, eu não vou querer rodar localmente e salvar na tabela de produção. Então, dependendo se eu estou rodando localmente ou em produção, essa variável que ela muda, o isJobRun, ele vai ser true só se eu estou rodando lá em produção. Vai ser falso caso contrário. E se for falso, ele vai salvar no DMPricingDev. E aí eu mando essa tabela lá para dentro também. E o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna mais no data frame, chamada node key, certo? E além de marcar o meu data frame inteiro, todas as linhas com esse node key, ele vai lá na tabela de jobs. Então ele vai lá nessa tabela aqui, ó, essa tabela de jobs aqui, e vai criar uma linha mais nela, colocando também quem foi o node key, qual foi o tipo, a categoria, o grupo que eu estou criando ali agora, qual é o caminho desse cara. Ou seja, se eu quiser acessar ele de novo, é só eu pegar aquele caminho e carregar ele para a memória, que ele vai carregar o data frame para a memória na hora, e a data que eu estou criando. Então ele faz essas duas coisas. E aí é muito simples, porque assim, para a gente colocar em produção, é só eu criar um modelo normal, que é toda essa parte aqui, e no final adicionar isso.
Pronto, já vai lá para o Price API, já vai para o Looker, já vai para todos os lugares. Eu não preciso nem mexer em nenhum outro código. E isso aqui no futuro a gente vai apagar. Então, assim, hoje, né, por que a gente não apagou isso aqui? Porque a gente quer salvar essas tabelas intermediárias, porque o pessoal do Looker ainda usa, porque a gente ainda não migrou completamente para a parte que vai ser o novo sistema que a gente vai usar no futuro. Mas quando a gente migrar tudo e ninguém precisar mais consultar pelo Looker, de como o Looker funciona hoje, a gente vai poder apagar essas tabelas, que elas não vão precisar ser salvas, e pronto, só vou ter isso aqui. E assim para todos os modelos. Fecharam? Dúvidas? Sim. Fala aí. Node Key é gerado, ele muda a cada execução do job? Muda dependendo dos parâmetros, né? Aquilo que eu tinha, dependendo dos parâmetros que você manda, o Node Key muda. Então, se eu estou rodando um Node que tem os mesmos parâmetros, o Node Key vai ser o mesmo. Eu acho que é isso. É que ele passou como argumento lá a data de hoje, né? É isso que varia. Isso, é isso que varia. Ele pega, inclusive, a data de hoje é uma das coisas que vai no Node Key. Se eu não me engano, o que o Imada fez, ele pegou se eu estiver errado. Ele pega essa variável que é o dia de hoje e dá um hash nela e vira um códigozão, e aí esse hash vai ser igual se a data for igual, entendeu? O truque de passar sempre a data é para você ter essa persistência no mesmo dia, né? Você só precisa rodar uma vez o job e nunca mais, você nem precisa disso. Saquei. A tabela jobs, na verdade, ela acaba ficando um log de execução, né? Porque toda vez que você executa, você vai carimbando lá o timestamp e vai ter todas as execuções que foram feitas. Isso. Vou até abrir ela aqui para a gente ver ela ao vivo. Mandei um exemplo aí de Node Key aqui que eu estou usando bastante. Aí quem quiser matar a curiosidade. Boa, o Node Key é uma string zona. É esse cara aqui, ó. DS, Databricks Job, User. Então ele vai pegar o usuário. Então se você for lá, aqui sempre vai estar user prod, mas lá no local vai estar, sei lá, user Diego, user Giovana, user Mura, escudeiro. Que foram as pessoas que rodaram isso aqui, né? E o legal é que dá para saber, inclusive, quem foi o usuário que colocou, né? E aí, só com isso aqui, a gente já consegue saber qual foi o notebook que rodou. Se a gente quiser voltar naquele notebook, acessar lá o Jobs, a tabela de Jobs, e procurar qual foi o notebook que gerou aquilo, a gente consegue acessar aquele notebook, ver, sei lá, o que a gente logou naquele notebook, naquela execução e tudo mais. Ok. E aí, ó, ele coloca aqui o caminho. Se eu pego esse caminho aqui, ó, que é esse cara aqui, e eu dou faço um comando bem simples. Se eu pego esse caminho aqui, por exemplo, e só dou um comando que é spark.read.load, esse cara, isso daqui já me carrega um data frame para a memória. Então, só de fazer isso daqui, ó, eu vou pegar esse artefato aqui, que foi salvo, vou pegar o David Quantiles de São Paulo, que foi gerado aqui nesse dia específico, aqui por esse usuário específico, e vou carregar ele para a memória. Eu posso fazer o que eu quiser com isso, por exemplo. Saquei. Ô, Bechara, volta naquele seu slide com os exemplos lá das categorias. Isso. Sim. Ali o comps, ele não tem categoria e tipo? Ou você só poupou por causa que não cabe no slide? Não cabe no slide, mas é a mesma coisa. O comps, ele vai ter a sua categoria e o seu tipo também. É a mesma coisa, é pricing comps trans, pricing comps ads, pricing comps e TBI. E aí vai ter o David comps SP, David comps RJ, cada um vai ter o seu. Entendi. Ali no tipo, você não colocou no slide Amadeu RJ e Leia RJ, é porque não tem mesmo? Ainda? Leia RJ não tem, Amadeu RJ tem. Eu só não coloquei porque não cabia mesmo, para ficar bonitinho, assim, mas não é representação fidedigna do que tá real aqui, tá? Se você quiser saber grupos, tipos do Amadeu, é só você ir no código do Amadeu e aqui vai estar. Vai estar tudo aqui como constante. Aí se você quiser saber da Leia, você entra lá na Leia, entra aqui na Leia Model, aí vai ter a Leia Model Job aqui, e aqui vai ter as constantes dela também, os tipos, as categorias, certo? Tá legal.
Até o Mato que comentou do Airflow, acho que é bem, assim, a ideia é bem inspirada no Airflow. Acho que o principal ponto, na verdade, o Airflow, acho que ainda está na lista de coisas que a gente pode colocar um dia. Acho que tem bastante utilidade. Ele é bem simplificado comparado com o Airflow. Então, a ideia dele é só realmente dar essa abstração de você não precisar ter um notebook inteiro com um monte de função lá dentro. Então, você já começa a quebrar um pouquinho o que que é a sequência de coisas que precisam executar, né? E eu acho que outro ponto que tinha bastante ganho era essa ideia de começar a usar mais usar menos tabelas e mais o HDFS, né? Então começar a persistir menos coisas como tabelas que ficam na memória que na verdade já estão obsoletas, então a gente não vai estar usando, né? E separar o que que é um dado que como é que fala, que está sendo que ele é recente contra um dado que ele é efêmero, né? Então tudo que ele é efêmero, ele está ficando no disco. E acho que nem o Monés falou, deveria ter uma preocupação sim com storage. Acho que hoje do jeito que a gente salva, a gente separa o que que é do user, o que que é de produção. Dá até para citar alguma política diferenciada. Para dados de produção, a gente mantém por mais tempo, joga no Glacier. O que for do usuário, a gente pode só deletar, né? Não perde. Hoje Animal, Imada. É que, tipo, tem uso esse histórico, Imada? A gente de alguma forma consulta essas execuções anteriores? Então, se a gente Olha, precisar olhar, por exemplo, um histórico de como os preços do David evoluíram, a gente teria essa informação por esse histórico, né? exato. ó, E eu digo que talvez a Que- gente precise disso no marketplace, falando como cliente de vocês, tá? eu tive uma conversa hoje, eu tava pensando nisso, Bechara, indiquei falarem com você, by the way. Mas enfim, eu acho que Falaram. é, eu acho que já teve um use case super importante, tipo, do histórico, que foi a análise que o Moura publicou hoje. Que a gente conseguiu Uhum. identificar a mudança do comportamento no David no passado. Foi graças às tabelas antigas, né? Exato. E isso aqui, ó, essa tabela aqui, ela tem a informação de tudo, né, que a gente precisa. Se eu pegar todos os David de São Paulo aqui, todas as datas que ele existiu, eu já consigo reunir todos os data frames aqui por esses caminhos, juntar tudo isso num lugar para fazer uma análise. Então, é bem interessante isso. Aí eu não sei agora quanto custa manter isso e quanto que eu não acho que deve custar muito, pelo ganho de informação que a gente pode ter algum dia para usar isso para alguma coisa, né? Não sei, teria que ver também. Acho que a gente A só grande tem que ser um vantagem é pouco que mais já. rigoroso, né? Ah, não, você vai falar, a vantagem é que se é um S3 por trás, que nem o Imada falou, você seta uma policy lá de jogar pro Glacier ou deletar depois de um tempo, sei lá. Acho que é mais isso Enfim. mesmo. A gente só tem Alternado que também. controlar. Tipo, deletar de forma alternada, sei lá. Você não precisa manter todo dia, mantém um por semana e aí deleta os outros 6 e coisas do tipo. Aí mantém assim o histórico, pelo menos de um passado mais antigo. Uhum. Assim, jogando no Glacier, sinceramente, é super barato lá o storage. O Glacier normalmente é 1/10 do S3, Que já é barato. que já é barato. Você pegar o que está no Hive, aí é caro, porque é EBS, né? Disco quente, que deve Sim. ser 10 vezes o preço do S3. Então, sei lá, o Glacier deve ser 1/100º do preço do HDFS. Ainda dá para melhorar bastante se for, mas aí ia ter que mudar um pouquinho a estrutura. Mas se a gente olhar para o Delta e basear mais no Delta, acho que fica melhor ainda, que aí ele vai salvar diffs em vez de salvar cópias, né? Mas Se a gente precisar de agilidade, daria até para deixar ele quente como um diff, né? é. Mas boa, Bechara, boa Imada, achei animal, assim. Eu falei, isso aí a gente fez um plugin de Airflow pro Databricks, assim, pra nós bater na porta do Databricks e vender de volta ali. Eu fiz uma feature pra você. Da hora. Mais alguma dúvida, Bacana. gente? É, bem bacana, achei muito bom. Muito bom mesmo. Que bom. Soluções
depois de pronto fica simples, né? Então, depois de pronto é só uma linha que você precisa para deployar o modelo. Até ficar pronto, né, Neymar? Mas da hora. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenha contribuído de alguma forma para cada um de vocês, no contexto que cada um atua. Pô, legal. Foi muito bom, Bechara. Acho que daria até para expandir essa apresentação de vocês dois para um público maior. Legal. Eu apresentei já para todos os DSs e agora para vocês. Então, Agora tá gravado para o próximo onboarding. tá gravado. Boa. Também. Curti isso. Aliás, tchau, pessoal da gravação. Eu vou pausar a gravação.